Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar da Série B. Terminou nesta segunda-feira, hein? Dia 25 de julho, agora há pouquinho, com duas partidas. O Criciúma venceu de virada o CSA por 2-1 e Operário e Tombense ficaram no 0-0. E terminando essas duas partidas, nós terminamos a primeira rodada do retorno, a 20ª. E olha a Série B, ou melhor, a Série Cruzeiro continua cada vez mais cabulosa, cada vez mais favorável ao cabuloso. Olha, vou dar um exemplo para vocês. O Cruzeiro venceu o Bahia, era duelo de G4. Então o Bahia ficou com 3 pontos, ainda mais atrás em relação ao Cruzeiro. O novo vice-líder é o Grêmio, porque o Vasco perdeu para o Lanterna e perdeu até seu treinador. Então um detalhe. O Cruzeiro 45 pontos líder. Quando na rodada passada o Vasco era o vice-líder, o Cruzeiro tinha 7 pontos do vice-líder. Agora é o Grêmio vice-líder e o Cruzeiro tem 9 pontos, aumentou a vantagem para o segundo. Para o Vasco, que agora é terceiro, virou 10. Era 7, virou 10. Para o Bahia, virou 11. Isso tudo dentro do G4. Né? Cruzeiro no quarto lugar também subiria. Mas vocês vejam que 9 para o segundo, 10 para o terceiro, 11 para o quarto. E mais, o novo quinto colocado agora é o Londrina. Na rodada passada era o Tombense e o Cruzeiro tinha 14 pontos do quinto. Agora é o Londrina e o Cruzeiro abriu 16. Ou seja, 6 rodadas. 6 rodadas. Está cada vez mais fácil o acesso do Cruzeiro. Eu tenho bancado para vocês, e vocês que me acompanham aqui há muito tempo, que pelo futebol, pelo elenco, pelo esquema tático, eu venho entendendo que o Cruzeiro vai ser o campeão e vai subir. Tenho falado isso, acho que umas 6, 7, 8 rodadas aí, tenho falado. E o desempenho, já na primeira rodada do retorno, continua a mesma coisa. A mesma coisa. Então a situação vai ficando mais fácil na Série Cruzeiro, ou melhor, na Série B. Bom, antes de mais nada, eu vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente dê sua opinião, dê seu like, faça aí aquela troca de ideias que eu faço muito com a rapaziada, tudo no Twitter, no meu Twitter, Luiz com Z, Luiz Ademar JR. Sempre que perguntam ali, a gente troca ideia, a gente debate e a gente faz um bate-papo, certo? Bom, antes da gente começar a 20ª rodada, eu quero me desculpar porque eu cometi um erro. E eu vou explicar para vocês. Alguns torcedores do Cruzeiro me pediram para falar quem era o melhor time em relação ao em primeiro turno, em relação ao número de pontos, em toda a história da Série B, desde os pontos corridos, né? E eu tinha dito que era o Corinthians. Errei. A melhor campanha, até anotei tudo aqui, é o Vitória em 2012 com 44 pontos. Ou seja, se o Cruzeiro tivesse vencido o CSA, ele ia ter a melhor campanha. Porque ele terminou com 42. A melhor campanha é o Vitória em 2012 com 44. Com 42, o Cruzeiro passou a ter a segunda melhor campanha, ao lado do Palmeiras de 2013, que tem 42, o Criciúma em 2012, que tem 42, e o Cruzeiro agora em 2022. Então passou a ser a segunda melhor campanha. O Corinthians, que eu tinha dito, na verdade ele fez 39. Ele foi campeão, tem a melhor campanha no geral, né? O Corinthians, mas o Corinthians fez 39. Então a melhor campanha em pontos corridos no primeiro turno é a do Vitória em 2012 com 44. O Cruzeiro agora tem a segunda melhor campanha, Cruzeiro, Palmeiras e Criciúma com 42, certo? Correção, me desculpem, erro meu, mas eu fui lá pesquisar e vi que estava errado. Então vamos começar realmente com o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um jogo, dá pra gente falar, duro, difícil, com o Bahia, jogo equilibrado, jogo com as melhores chances foram do Cruzeiro, mas olha, o Pesolano, que estava suspenso, não estava no banco de reservas, junto com o seu auxiliar que ficou lá no banco de reserva, teve dificuldade. Eu gostei do Bruno Rodrigues, achei que ele ficou muito bem no jogo. Tinha falado para vocês que na Ponte Preta ele foi muito bem na Série B, né, com a camisa da Ponte. E aí dizem que ele fracassou no São Paulo. Mentira, ele não jogou, volto a insistir.
Ele foi contratado primeiro, depois o São Paulo trouxe o Crespo. Como o Crespo chegou e contrataram um jogador que ele não tinha pedido, o Crespo ele quase não jogou no São Paulo. Foi para Portugal e mais uma vez foi bem em Portugal. Eu tinha dito que eu achava que ia ser uma baita contratação. E nessa primeira impressão eu gostei muito. Né? Gostei do Rafael Cabral. O goleiro fez grandes defesas. Quando o Bahia pressionou, o Rafael Cabral é um goleiraço. O Stênio, que fez o gol da vitória de 1 a 0 com o São Bahia, entrou no lugar do Luvanor e mostrou também que tem competência, que foi uma bela contratação do Cruzeiro. E o jogo, que foi difícil, se a gente perceber no primeiro tempo, mas com chances mais para o Cruzeiro, no segundo tempo o Brock foi expulso, pegou o Copete, realmente o Copete em direção ao gol. Eu entendo que a expulsão foi justa. O Brock deu uma chegada e o cara estava em direção ao gol, mesmo estando distante. Expulsão. E aí, mesmo com um a menos, o Cruzeiro foi valente, foi, sabe, batalhador. E aí, num chute do Bruno Rodrigues, o goleiro espalmou, o Stênio estava lá e fez 1 a 0. O Cruzeiro, mesmo com um a menos, continuou jogando de igual a igual para o Bahia. E quando o Bahia teve uma retomada de jogo e tentou, mais uma vez, o Rafael Cabral brilhou. Cruzeiro 1 a 0, vitória difícil, vitória suada e vitória diante de um time. Eu estou falando para vocês e continuo acreditando, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia vão subir. Não acredito em nenhuma outra surpresa. Tomara que eu até esteja errado, né? Mas não acredito numa outra surpresa. Assim como eu tenho dito que o Cruzeiro vai ser campeão, eu tenho dito que eu acredito que esses 4 vão subir. O Sport, que tentou flertar, hoje o Sport é 10º colocado. E saiu o Lisca, chegou o Claudinei Oliveira, que foi mandado embora do Operário e já chegou no Sport, enfim. O Sport virou uma bagunça. Mas enfim, Cruzeiro venceu, 45 pontos líder, o Bahia caiu para a 4ª posição com 34. Mas ainda tem 5 de vantagem do Londrina e do Tombense, os dois com 29 pontos. Ainda uma situação confortável do Bahia, que caiu para a 4ª colocação, caiu uma posição, 45 Cruzeiro, 34 Bahia, 11 de distância do 4º colocado. Campanha tranquila do Cruzeiro. O novo vice-líder passou a ser o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio venceu a Ponte por 2 a 1 com dificuldade. Lembra que eu falei para vocês também que eu acredito que esse segundo turno vai ser... A tendência é que todos os jogos tenham uma dificuldade muito maior. A Ponte não está na zona do rebaixamento. Ela está próxima. Ela já esteve muito tempo. E olha... O Grêmio chegou a fazer 2 a 0, Diego Souza num golaço de bicicleta, fez seu 10º gol na competição. O Campas fez 2 a 0, depois no segundo tempo a Ponte Preta com o Alisson descontou e foi até o final tentando empate, dificultou ao máximo para o Grêmio. O Grêmio dentro de casa, sempre ele faz a sua parte. Ele vem derrapando fora de casa, empata muito. Mas dentro de casa, Grêmio agora 36 pontos, certo? 9 do líder Cruzeiro. E a Ponte Preta caiu uma posição, ela era 14ª, agora ela é 15ª com 22 pontos. Então o Grêmio é o novo vice-líder. O Vasco caiu para a 3ª colocação porque perdeu do Lanterna, gente. Perdeu do Vila Nova lá em Goiânia. O Vila Nova, olha, não ganhava de ninguém. Eu até anotei aqui, ó, é a 2ª vitória dele na competição inteira, hein? Em competição, e tem 20 jogos, foi a 2ª vitória do Vila. O Vila não vencia desde 6 de maio. E fez 1 a 0, gol do Rafael Donato. E aí, evidentemente, o Maurício Souza, que era da base do Flamengo, veio para o profissional do Vasco. Uma vitória em 6 jogos. Que lamentável, né? Mandaram embora o Maurício Souza. Agora, vão mandar embora o cara que contratou o Maurício Souza? Eu queria perguntar isso para a torcida do Vasco. Vamos supor que o Cruzeiro Pesolano vai para a seleção uruguaia. Um exemplo total. O Cruzeiro vai e pega o treinador do Sub-20 do Atlético. Tem algum burro para fazer um negócio desse? Porque o cara é burro para fazer um negócio desse. Né? Vamos pegar o Grêmio. Sai o Roger. Vai pegar o treinador do Sub-20 do Inter. Pelo amor de Deus, gente. O Bahia, sai o treinador do Bahia, você vai pegar do Sub-20 do rival Vitória. Quem fez essa estupidez? Mas enfim, né, fizeram essa estupidez. O Vasco perdeu de 1 a 0, o Vasco 3º colocado com 35, 1 ponto atrás do Grêmio agora e 1 ponto na frente
do Bahia, né? Mas todos distantes do Cruzeiro, muito distante do Cruzeiro. E o Vila Nova, com a vitória, ele continua na lanterna. Você vê 17 pontos, mas agora já está 4 do Operário. Dá para sonhar a correr atrás aí dessa situação delicadíssima, mas continua na lanterna com 17 pontos, né? Cruzeiro 45, Grêmio 36, Vasco 35, Bahia 34. Os 4 times que estavam no G4 continuam lá, só inverteu o Grêmio segundo, o Vasco terceiro e o Bahia quarto agora. O novo quinto colocado é o Londrina, né? O Londrina, o Adilson Batista, parabéns ao Adilson Batista, hein? Depois que ele teve um infarto e tal, teve que cuidar da saúde. E aí, rapaz, graças a Deus tá melhor e tudo voltou ao futebol. Eu gosto muito dele como pessoa. Entrevistei muito ele quando ele era do Cruzeiro, jogador. Depois quando foi treinador. Quando ele foi jogador aqui do Corinthians. Eu adoro o Adilson Batista, gente da melhor qualidade. Bom, o Londrina foi jogar com o Náutico em Recife na estreia do Elano. Do Elano estreando no comando do Náutico. E o Náutico fez 1 a 0 com o Chiesa. Mas com 2 gols do Douglas Coutinho, o Londrina virou. Aliás, 2 golaços. 2 golaços, o Londrina virou. 29 pontos. Agora 5 pontos de vantagem o Bahia tem só. Quer dizer, dá para lhe sonhar, né? 29 pontos. Enquanto o Náutico, mesmo com a chegada do Elano, segue na zona do rebaixamento, caiu uma posição, agora é o 19º com 18 pontos. Campanha horrorosa, hein? O Elano vai ter que trabalhar muito e ganhar reforços, porque só trabalhar não vai adiantar não. O elenco é fraco, precisa de reforços. Essa é a situação. Londrina é o novo quinto colocado. O Tombense jogou num jogo horroroso, agora há pouquinho, acabou agora nessa segunda-feira, fez um jogo horroroso com o Operário 0 a 0. O Operário é o 16º, caiu demais, 16º. Tinha mandado embora o Claudinei Oliveira, que foi contratado pelo Sport. Não serve para o Operário, mas serve para o Sport. E aí o Operário, 16º, 21 pontos, a 1 do CSA. A 1 do CSA, hein? A briga contra o rebaixamento vai ser duro. E aí o Tombense, com esse empate fora de casa, caiu uma posição, tem os mesmos 29 do Londrina, mas nos critérios ele é o nono colocado. O 7º colocado subiu 2 posições, é o Sampaio. O Sampaio pegou o Sport na sexta-feira, fez 4 a 1. 4 a 1, mas atropelou. O Gabriel Poveda fez 2 gols, virou artilheiro isolado. Nós temos um novo artilheiro isolado da Série B. Gabriel Poveda do Sampaio com 11, Diego Souza com 10 e o Luca da Ponte com 9. Esses 3 vêm polarizando, já estão com distantes dos outros que tem 6, 5 gols e tal. Então 9 Luca, 10 Diego Souza e 11 Gabriel Poveda. O Igor Catatal fez 1, Rafael Costa fez 1 e o Kaique descontou para o Sport. Sport foi o time que mais caiu na tabela de classificação nessa rodada, caiu 4 posições. Ele agora é o 10º com 27, o Sampaio subiu 2, é o 7º com 28. Está melhorando a sua situação no Sampaio. Quem tem 28 também é o CRB, que ganhou do Novo Horizontino lá em Maceió por 2 a 1. Rafael Longini e Emerson Negueba fizeram para o CRB. No segundo tempo, o Douglas Baggio descontou para o Novo Horizontino, que tentou empate, mas acabou não conseguindo. O CRB, o 8º colocado, subiu 2 posições com 28. O Novo Horizontino caiu 3 posições, é o 11º com 26. Então essa é a situação. Nesta segunda-feira, o Criciúma ganhou de virada do CSA. Você vê como faz falta um jogador. O Cruzeiro, a vitória com o Bahia com 1 a menos é heróica por causa disso. Vou explicar. O CSA fez 1 a 0 no começo do jogo. Criciúma, jogando lá em Criciúma, com o gol do Rodrigo Rodrigues. Mas aí perdeu o Wellington Nascimento expulso. E aí só deu Criciúma segundo tempo, então foi um massacre. O Marquinhos Gabriel fez 2 gols, chegou a 6, fez 2 gols e deu a virada para o Criciúma. O Criciúma com a virada subiu 2 posições, é o 9º com 27 pontos. E essa derrota, o CSA continua na zona do rebaixamento, continua na 17ª colocação com 20 pontos, um atrás do Operário. Situação também delicada do CSA, campanha horrorosa, horrorosa. O Brusque, que é o 12º colocado com 23 pontos, é também aquela coisa de meio de tabela, né? Foi jogar com o Guarani em Campinas, o Guarani desesperado na zona do rebaixamento e conseguiu até um resultado legal. O Álvaro fez um golaço 1 a 0 para o Brusque e o Diogo Matheus cobrando pênalti empatou para o Guarani. 1 a 1 para o Brusque, 23 pontos, 12º colocação, está 3 de distância da zona do rebaixamento. Fora de casa, maravilha. Para o Guarani, que foi vaiado muito pela sua torcida, 18º colocado, 19 pontos. O Guarani não consegue sair dali, hein? Faz tempo que ele está ali e não consegue sair.
Situação preocupante. Já o outro clube paulista, o Ituano, ganhou da Chapecoense em Itu por 1-0, gol do zagueiro Bernardo. E deu uma respirada. Passou a ter 23 pontos que nem o Brusque, nos critérios ele é o 13º, subiu 3 posições, time que mais subiu na tabela nessa rodada, 3 posições, agora é o 13º. E a Chape ficou 14ª, caiu uma posição com 22. A Chape tem que tomar cuidado, tá 2 pontos de distância só da zona do rebaixamento, hein? Tem os mesmos 22 da Ponte que perdeu do Grêmio e tem um a mais só do Operário. Então a situação é delicada. Para a gente recapitular, Cruzeiro 45, Grêmio 36, Vasco 35, Bahia 34 seriam os times que subiriam hoje, né? E o Cruzeiro abrindo 16 do quinto colocado, ou seja, 6 rodadas, porque 5 rodadas só dá 15 pontos. Então olha que situação maravilhosa. E lá embaixo continuam os mesmos, CSA 20, Guarani 19, Náutico 18, Vila Nova 17. Vamos falar então da 21ª rodada, porque ela já começa amanhã, com um joguinho isolado com o Grêmio, o vice-líder Grêmio. Vai jogar com a desesperada Chape em Chapecó. Amanhã, terça-feira, 26/7, 18h30, jogo isolado. Chapecoense precisando vencer, porque de repente se ela perde do Grêmio, ela pode até virar na zona do rebaixamento. Chapecoense e Grêmio, o Grêmio, mesmo que vença, se ele vencer, ele vai ficar ainda a 6 de distância do Cruzeiro. Então é vencer para se consolidar na vice-liderança. Nada mais, e a Chape para se afastar da zona do rebaixamento. É isso. Depois, quarta-feira, não temos jogos da Série B. Quinta-feira, dia 28, nós temos Vasco e CRB. O Vasco querendo brigar com o Grêmio pela vice-liderança. Já vai saber o resultado do Grêmio, vai ter essa vantagem. Joga em casa com a sua torcida diante de um CRB que vem subindo. O CRB tem 28, hein? Se ele apronta diante do Vasco, ele vai a 31 e cola no Vasco. E aí passa a sonhar com o G4. Esse jogo é importante para os dois. Na quinta também nós temos Sport e Guarani. Sport caiu, o time que mais caiu na tabela, 4ª posição, e está em 10º. Vamos ver que agora com o Claudinei Oliveira como fica. E o Guarani precisando vencer para sair da zona do rebaixamento. Jogo importante para os dois aí. Aí a gente tem na sexta-feira, dia 29, Bahia e Náutico. Duelo nordestino, Bahia querendo voltar aí para vice-liderança, já vai saber os resultados de Vasco, de Grêmio e tal, jogando em casa contra o Náutico desesperado que está na zona do rebaixamento. Jogo importante para os dois também. Aí a gente tem às 21h30 de sexta-feira, Tombense e Sampaio. Olha que duelo importante. Quem vencer aí vai terminar sexta-feira na 5ª colocação. Então vale legal esse jogo. Aí o líder Cruzeiro vai jogar no sábado 11 da manhã. Olha aí, quem curte futebol, eu que curto, 11 da manhã, sabadão, para acompanhar o jogo do líder, vale muito a pena. Brusque e Cruzeiro. Brusque é estabilizado no meio da tabela e o Cruzeiro querendo continuar se afastando. 16 horas do sábado, Londrina e Criciúma. O Londrina precisando vencer para recuperar a 5ª colocação, se é que ele já perdeu no negócio. E o Criciúma, que tem 27 pontos, se ele vence o Londrina, ele passa o Londrina. Olha que jogo interessante pela 5ª colocação. 18h30, Novo Horizontino e Vila Nova em Novo Horizonte, interior de São Paulo. Novo Horizontino no meio da tabela. E o Vila Nova, depois de vencer o Vasco, querendo embalar. Vamos ver se embala ou não. Aí 19 horas, Ponte e Operário. Os dois que estão fora da zona do rebaixamento, mas a Ponte com 22, Operário com 21, CSA com 20, Guarani com 19. Quem perder aí pode dormir na zona do rebaixamento essa rodada. E a gente finaliza a rodada no sábado, 20h30, com CSA e Ituano. Claro, eu venho logo depois, CSA, zona de rebaixamento, Ituano próximo, mas se o CSA vence o Ituano, ele vai aos mesmos 23 pontos do Ituano. Importantíssimo. Então, claro, depois desse jogo, sabadão, eu venho com todo o rescaldão, todos os detalhes, todas as curiosidades da 21ª rodada da Série B. É isso aí, parabéns a todos e principalmente parabéns ao Cabuloso. A Série Cruzeiro está ficando cada vez mais tranquila. Um abraço, até a próxima.